Saudações, meus amigos. Iniciamos aqui mais uma transmissão do nosso programa A Voz do Comunismo. No programa de hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que algumas pessoas têm comentado esse final de semana e têm inclusive me questionado desde a sexta-feira. Inclusive algumas pessoas até colocaram isso num tom de comemoração, como se fosse uma grande conquista, ou tivesse alguma expressividade política. Trata-se de uma medida, que, conforme aqui nos diz o jornal G1, o Globo, o parlamento ucraniano proíbe comunismo e nazismo dentro do país. Outra medida aprovada na Rada legaliza grupos que lutaram contra a União Soviética na Segunda Guerra. Aí aqui tem coisa. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Primeiramente, essa Rada, para quem entende russo, ela não tem nada de alegre. Esses grupos aqui que lutaram contra a União Soviética na Segunda Guerra não são nada mais, nada menos do que os bandos colaboradores de nazistas conhecidos como OUN-UPA, isto é, uma organização fundada por Stepan Bandera. Stepan Bandera, que a propósito era um agente do Abwehr, a inteligência nazista alemã, e promoveram nada mais nada menos do que massacres contra russos, contra os próprios ucranianos, claro, e até mesmo contra povos poloneses e tchecoslovacos, contra minorias nacionais que há na Ucrânia. Quer dizer, para esses povos o problema deles não está só em lutar contra o comunismo, eles querem na realidade criar um país totalmente sem minoria. E quando eu digo sem minoria, não é que essas minorias percam os direitos, é que elas sejam deportadas e executadas. Sendo um excelente exemplo disso, o massacre de Volhynia. Volhynia, que foi promovido no oeste da Ucrânia, próximo à fronteira com a Polônia. Lá, a minoria polonesa sofreu as piores atrocidades na Ucrânia que vocês puderem imaginar. Mulheres grávidas tiveram a sua barriga aberta a golpes de machado, homens e mulheres foram esquartejados, crianças tiveram pregos introduzidos no crânio para que morressem lentamente, eram amarradas com arame farpado em árvore, e o próprio Estado polonês, um Estado que atualmente tem inclusive conflitos políticos com a Rússia, eles têm um acervo público muito grande das atrocidades que a organização de Stepan Bandera cometeu no oeste da Ucrânia. Hoje eles repetem algumas dessas atrocidades contra as populações do leste da Ucrânia. Essas pessoas que hoje estão no poder, elas não são democratas coisa nenhuma. Todo mundo sabe que a Maidan foi um golpe aplicado por organizações neonazistas. Organizações que não tinham absolutamente nada de positivo para acrescentar ao país. E um excelente livro que trata da história deste acontecimento é o chamado de Euromaidan imeni Stepana Bandera, a Democratic Dictator. Euromaidan em nome de Stepan Bandera, da democracia à ditadura. Nesse livro que vocês estão vendo aqui, ele trata de alguns fatos bastante relevantes referentes aos acontecimentos atuais da Ucrânia. E um estudo muito interessante que os dois autores do livro, que são jornalistas, um inclusive é mestre em jornalismo, colocam é a natureza da organização que hoje dirige a Ucrânia. Que organização política é essa? É um partido denominado Svoboda. O que quer dizer Svoboda? Quer dizer liberdade. Ironicamente, o nome anterior desse partido era Partido Social Nacionalista Ucraniano. Social nacionalista, senhores. O que isso lembra a vocês? E isso, a propósito, não foi mera coincidência. Eles adotaram essa denominação social nacionalista para conseguir o seu registro junto ao Ministério da Justiça da Ucrânia. Junto ao Ministério da Justiça, e esse partido, que atualmente se chama Svoboda, eles têm um órgão político, um órgão de imprensa chamado Orientire, para ser mais exato.
É um jornal ucraniano. Para dar uma ideia para os senhores do tipo de ideologia que nós vemos nesse jornal, eu cito aqui um artigo, né, cujo nome desse artigo é, a propósito, o nome do artigo, senhores, é... Aqui. A Ucrânia não deve ser representada por pessoas que não são da nossa raça. Esse artigo está, inclusive, disponível na internet, né? É um artigo onde ele se contrapõe à participação de uma cantora afro-ucraniana chamada Gaitana Essami. Eles criticam o trabalho dela simplesmente por ela ser negra, por ela não ser da etnia ucraniana. Neste mesmo jornal, nós lemos bizarrices aqui racistas, como, por exemplo, um artigo onde eles tentam promover o boxe do Klitschko, que, embora não seja um grande político, né, foi um grande boxeador, isso é inegável. Lá, o que acontece? Nesse artigo, eles dizem o seguinte, que o boxe do Klitschko é um boxe mais técnico, onde ele utiliza mais o cérebro, ao contrário do boxe dos negros, onde eles se limitam apenas a utilizar a força bruta. Quer dizer, eles promovem um talento nacional através da discriminação de um determinado grupo étnico, historicamente discriminado em diversos países do mundo, especialmente nos Estados Unidos, né, que são os negros. Isso só para citar algumas das bizarrices ideológicas da organização política que hoje dirige a Ucrânia. Só para citar aqui o programa deles, nós temos aqui como programa do Svoboda o seguinte, eles colocam aqui, né, o apoio que essa organização tem dado, né, aos chamados veteranos que lutaram pela Ucrânia, né, que em realidade trata-se de colaboradores de nazistas, de pessoas que inclusive participaram do Holocausto Judeu, que participaram do massacre de Katyn, em Belarus, que participaram do massacre da Volínia. Né? Eles, quer dizer, eles estão dizendo que eles estão, para que o telespectador entenda, eles estão exaltando criminosos de guerra, senhores. Essa é a organização que hoje dirige a Ucrânia. Não é por acaso que recentemente eles promoveram o massacre de Odessa. De Odessa, onde eles fizeram o quê? Invadiram a sede de um sindicato, fuzilaram pessoas que estavam lá dentro e quem conseguiu sobreviver morreu queimado vivo. Inclusive um jovem de apenas 16 anos, que não representava qualquer risco. Essa é a ideologia defendida pelo Estado ucraniano, atualmente representado pela junta, pelo ditador Petro Poroshenko e por Yatsenyuk, por Yarosh, por nomes odiosos da política mundial que estão ressuscitando o nazismo em território que fazia parte da ex-União Soviética. A Ucrânia independente ela não serviu para absolutamente nada de positivo para a humanidade. A Ucrânia, na época da União Soviética, produziu o maior avião do mundo, o Antonov 225 Mriya, um avião que hoje que foi construído por ucranianos e russos e que hoje é, ironicamente, utilizado para transportar tanques da Organização do Tratado do Atlântico Norte para massacrar as populações do leste da Ucrânia. Vejamos aqui alguns pontos do programa deste partido que hoje dirige a Ucrânia. Eles propõem o reconhecimento, né, do genocídio dos ucranianos no século XX. Eles propõem o reconhecimento e o agradecimento ao UNUPA, organização nazista, aqui não era nem neonazista, era nazista, criminosa de Stepan Bandera. Eles propõem o fortalecimento do idioma, da defesa e difusão do idioma. O que eles chamam aqui de defesa do idioma ucraniano nada mais é do que, na realidade, a proibição do idioma russo. Eles propõem um controle migracional. Até aí isso, né, não fosse o fato de que eles possuem uma política russófoba, uma política não apenas russófoba,
como recentemente esse partido caiu em cima da minoria húngara do país. Para vocês terem uma ideia do que é o Svoboda, até algum tempo eles faziam parte de uma organização internacional de organizações de extrema-direita, que incluía, por exemplo, o Jobbik da Hungria. O Jobbik, que é um partido neofascista. O que foi que aconteceu? Mesmo sendo aliados destes fascistas húngaros, recentemente, em meados do ano 2012, fascistas ucranianos caíram em cima de uma minoria polonesa que promovia uma feira cultural, de pessoas que não representavam qualquer ameaça ao Estado ucraniano. E o que foi que aconteceu? Em razão disso, o Svoboda, o Partido Social Nacionalista Ucraniano, foi expulso desta organização de partidos de extrema-direita. Então, meus senhores, para que vocês possam entender sobre quem estamos falando, se até mesmo contra os seus próprios aliados eles agem dessa forma, imagine contra quem é inimigo. O negócio deles é não ter qualquer minoria nacional no país. Não foi por acaso que eles quiseram, assim que chegaram ao poder, proibir todas as línguas não ucranianas no país, incluindo aí o russo e até mesmo línguas como o grego. Nós temos aqui, como parte ainda de seu programa, uma política energética, independente e de segurança. É interessante que a Ucrânia ela tem taxas diferenciadas em relação ao gás comparado com países da União Europeia. Ironicamente, ainda assim, eles vivem de falar mal da Rússia. Então, senhores, essa obra aqui é uma obra que vai ajudar muito vocês a conhecer a natureza do atual regime ucraniano e ajudar a entender o que é que está se passando nesse país, que agora resolveu resolveu proibir o comunismo. Na realidade, a proibição que eles estabeleceram ao comunismo, isso é algo absolutamente irrelevante. Às vezes eu vejo pessoas de direita, eles proibiram o comunismo, olha só. E daí, no leste da Ucrânia, eles continuam defendendo o comunismo. Aliás, foi noticiado recentemente a recriação de uma fazenda coletiva na Novorússia, no leste da Ucrânia. Quer dizer, um retorno ao passado, um retorno ao futuro comunista. O regime de Kiev é um regime criminoso, é um regime nefasto. É um regime que não vai durar muito tempo, senhores. Podem anotar o que eu estou dizendo. E esse Estado criminoso, denominado Ucrânia, é apenas uma questão de tempo para que ele se encontre totalmente facelado, totalmente destruído e arruinado, que é isso que acontece aos Estados que promovem políticas misândricas, misântropas. É isso que acontece com estados que não respeitam a liberdade e os sentimentos nacionais e sociais das pessoas. É só um tempo, é só uma questão de tempo, a morte deste estado conhecido como Ucrânia, um estado fascista que não representa a nobre cultura que existe lá. Obrigado.